Aí, vamos lá, pode ir. Só colocar o fone de ouvido aqui. Tá enxergando a tela? Então, vai dar para aumentar aí fica melhor assim. Que tá. Vê se você consegue expandir. Tá de baixo para cima aqui. Tá bom? Aí ficou muito, acho que essa resolução está baixa, né? Então, diminui, é melhor diminuir mesmo. Mas aí eu vou subindo com... Só que queria ver um cenário completo. Bem, essas siglas que você está usando... Tá, então... eu vou fazer melhorar depois a imagem, porque essa daqui é só para a apresentação de hoje. Botar uma legenda com todas as siglas, né? Para ficar bem claro, né? O que é o EQ, né? Equipamento observável, né? O que é o DCP, o que é o DTP. Então, tem que usar aquelas siglas, né? Em conformidade com aquele modelo, né? Só que tem um problema, né? No seu descritivo, né? Vai lá no site, né? Você já abriu aí o PowerPoint de referência? Sim, ele está aqui. Isso. Não, é o editável, aquele que tem isso, pega a quarta transparência. Aumenta ela aí, né? Porque tá. Tenta jogar na tela completa, né? Isso. Bem, então, na realidade, né? Por exemplo, quando você define, né? Os fluxos, né? Das duas direções, né? Subindo e descendo, então é necessário que lá na sua, apesar do seu equipamento observável ser, né, um equipamento com indicação digital analógica sem capacidade de comunicação, aí cairia naquele segundo caso onde a gente usa, né, um celular, né, usa um computador para fazer a aquisição através de uma app, né, mas a partir daí você tem que incluir os protocolos. Volta lá, tá vendo aqui? Ele coloca todos os protocolos de referência que ele utiliza para o domínio de manufatura que a gente está trabalhando. Então, projeto STEP, STEP-NC, então usa o AP238, AP242, aí no nível de controle de supervisão ele coloca todos os usuários, né, finais que você vai ter, tanto pessoas, né, interface com o cliente, né, final, como interface com outros softwares, né? Enfim, então, esse cenário você tem que colocar, porque quando você se comunica com as entidades de usuário, as suas entidades de usuário, por exemplo, é o Firebase, mostra o seu lá. É porque, na minha visão, eu não enxergava o Firebase como uma entidade de usuário. Não, mas não é que seja de usuário no sentido de que ele faz parte, né? Se você vai lá naquelas transparências, isso, acho que tem uma outra, né? Vai descendo aí, tem uma outra que tem um banco de dados. Está nessa aí ou está em um outro ambiente. Então, o banco de dados, assim como ele... Volta um pouquinho, só para a gente ver se acho que é a primeira imagem. Pode ser. Sobe, porque ele coloca um... Está vendo aqui, ó? Então, quando ele coloca aqui cloud, tá? Então, ele está levando, né, para a nuvem, tá? Aí, no nível de nuvem que você vai ter aqui em cima, aí você vai ter um PLM, um gerenciamento de ciclo de vida de produto. Só que isso aqui é a visão de manufatura, né? Que não é o seu caso. Então, você tem que pegar a norma 23247 e utilizá-la como referência para você identificar suas entidades. Então, aqui tem entidade de supervisão, tem entidade de sistema de execução de manufatura, e tem todas as outras coisas. Então, essas coisas são outros sistemas, no nível de outros usuários.
Então, realmente é nuvem, tá? Se você não coloca aqui, aí onde é que vai ficar? Ela vai ficar no seu Digital Twin aqui, na sua entidade, nos seus dispositivos aqui, ou entidade Digital Twin? Não, né? Porque a sua aplicação aqui vai ser de visualização, o próprio aplicativo, né? Onde você vai buscar coisas na nuvem e coisas localmente, dentro do próprio aplicativo, né? E você também vai fazer aqui análise preditiva. Então, aqui dentro, né, dessa entidade Core aqui, você vai ter uma aplicação de análise preditiva, né, que é a análise preditiva de análise de comportamento, por exemplo, que ficaria aqui dentro. Obviamente, ela vai usar dados na nuvem, só que os dados na nuvem, ele não passa por esse core, ele vai direto. Abriu o aplicativo, abriu aqui nesse nível aqui, vamos supor que seja esse aqui, do DCE, que é o seu celular, e ele se comunica diretamente. Então, vai nas outras transparências ali. Vai baixando ali, tem umas comunicações diretas. Então, tem essa, acho que tem uma outra lá mais embaixo. Tá vendo? Tem essas comunicações. Então, aqui você está tendo comunicação que você vai diretamente, né? E você também pode vir para o Digital Twin. Então, se você tiver um gênio digital aqui, um dashboard, por exemplo, aí você teria um dashboard aqui dentro. Mas aquilo que você está mandando lá para cima, ok? Que você está armazenando no banco de dados como histórico, aí são coisas que estão se comunicando diretamente, ele não está passando pelo seu Digital Twin. Porque o seu Digital Twin aqui, por exemplo, vamos supor que seja, né, a gestão de toda análise de comportamento de qualquer dispositivo. Então, poderia ser um Digital Twin, em que eu tenho um usuário, né, que é um usuário de sistema, né, usuário de SEB, CAESB, institucional, que pode acessar os dados de qualquer usuário cadastrado no sistema, né? Então, esse acesso de dados de qualquer usuário cadastrado no sistema, ele vai pegar, ele vai sincronizar isso, né, utilizando alguma coisa aqui dentro de análise preditiva, né, e ele vai visualizar via web, ou via aplicativo, ou via JavaScript, enfim, então vai ter uma forma de visualizar isso. Então, esses canais de comunicação com os protocolos têm que estar apresentados, entendeu? Por quê? Porque o seu Digital Twin aqui é o que? A nuvem IBM, só que a nuvem IBM, por exemplo, ela vai fazer só análise preditiva, então é um Digital Twin aqui de análise de comportamento. Tem mais algum Digital Twin que você queira colocar na sua plataforma? Então, tem esse outro que eu estou te falando. Olha, poderia ter um Digital Twin aqui, não para o usuário final, que é o próprio aplicativo. Então, você poderia sair daqui diretamente do aplicativo e vir aqui como usuário final, onde ele vai ter a visão, né, completa a partir deste nível. Então, ele não passa nem no Digital Twin, porque o gênio digital dele, né, não foi construído esse aplicativo dentro desse contexto, desse fluxo de dados que está sendo apresentado aqui. Ou então você entra nele, só que se você entrar nele, você já saiu de dentro do seu aplicativo, porque o seu aplicativo está fazendo, né, a leitura, a obtenção do dado da leitura do visor e está publicando na nuvem e armazenando internamente. Só que quando você armazena ele internamente ou publica na nuvem, você não está fazendo mais nada. Mas quando você pede para visualizar, aí você tem um Digital Twin aqui de monitoramento, que é como se fosse uma extensão do seu aplicativo. Então, o seu aplicativo tem uma perninha aqui, ó. Qual é essa perninha? É para fazer a parte de inteligência artificial, com visão computacional, para achar a leitura e as fotos. E tem uma outra perninha aqui em cima, ó, que ele comunica os dados, né, onde você pode visualizar localmente ou na forma de histórico. Então, ele vai ter aqui um aplicativo aqui dentro, que é o próprio celular. Então, ali numa daquelas telinhas do celular, tem o gêmeo digital, que são aquelas telas que você apresenta a leitura que você fez naquele momento.
Entendeu? Então, aquela interface do usuário é essa interface que você vai apresentar aqui, que está sendo processada na segunda parte da sua arquitetura do seu aplicativo. Então, o seu aplicativo tem uma primeira parte, N-Line, e tem uma segunda parte, que é banco de dados, MySQL, MSQL, né? E todas as demais tecnologias que são utilizadas ali para visualização e para apresentação dos resultados. Entendeu? Mais ou menos. Acho que fica melhor enfim, se então você você tem que explicar com a identificar imagem, esses, porque... Você tem que explicar, volta lá no seu diagrama. Você tem que identificar esses fluxos, entendeu? Então, esses fluxos, por exemplo, você está... Mas, na realidade, ele não vem para cá e vem para cá. Ele sai direto daqui e vem para o Firebase, entendeu? Só que o Firebase não está Porque, aqui. assim, o que eu pensei aqui é o aplicativo, né, que está coletando os dados. E aqui no Digital Twin vai ter a análise, né, com o Watson, e essa entidade de operação vai estar sincronizando, né, calculando as médias de consumo a partir dos dados que estão sendo coletados aqui. E lá em cima, o que eu coloquei como entidade de usuário é só o dashboard, ou a tela de visualização do resultado da análise. É porque o usuário, né, pela definição da norma, né, ela é mais ampla do que isso. Pode ser usuário digital, né, como uma tela, um supervisório, um sinóptico, um sistema de monitoramento. E pode ser também sistemas computacionais, entendeu? Então, esta comunicação na nuvem, na realidade, ela não ocorre desta forma. O Firebase está aqui, mas quem comunica diretamente é o aplicativo que vai lá no Firebase, entendeu? E o Firebase é uma entidade de usuário final, entendeu? Volta lá na... Eu vou colocar ele aqui dentro, né? Aí volta lá naquela foto. Puxar daqui para cá. Aqui na realidade não tem esse negócio API, database, aqui tem aquela figurinha, volta lá na figurinha da norma. Não, pode continuar, enfim, depois você arruma. Volta na figurinha da norma, no início lá onde coloca todas as entidades. Volta um pouquinho, lá no início, eu acho. Essa, não? Vai baixando, onde tem as fotozinhas, onde tem os diagramas. Aqui, tá vendo? Então, esse sujeito aqui, ó, ele faz parte... Vai, sobe lá de novo, você passou a página. Na página anterior, aquela genérica, não o estudo de caso do STEP. O slide tá atrasado. Você já chamou ele aí? Isso, esse aí. Tá vendo aqui, ó? Então, você tem que fazer a figurinha desse jeito aqui, ó. Cloud, nuvem. Então, isso aqui é como se fosse um sistema de execução de manufatura. O que é um sistema de execução de manufatura? É um grande banco de dados né, onde os históricos são armazenados usando protocolos tipo OPC, OPC-UA, MT Connect, MQTT, qualquer outro protocolo, né, Foundation Field Bus, qualquer protocolo que eu use e que eu tenha um sistema que converta isso aí em SQL e armazena um sistema de execução de manufatura. E esse sistema de execução de manufatura tem um banco de dados de histórico. Então, esse seu MES aqui, ao invés de você colocar MES, você coloca, né, Firebase, por exemplo. Né, e coloca uma figurinha como essa, né? Se essa for editável, acho que tem outras aí que você pode herdar, e bota aqui que tem nuvem e cloud. Ok? Então, o seu cloud aqui vai para um banco de dados, de histórico. E esse histórico é o Firebase. Então, o seu Firebase é um desses caras aqui, ó. Então, isso aqui é a interface do usuário, é o dashboard, por exemplo. Ou a própria interface do usuário do aplicativo. Ok? E tem os outros sistemas, tá vendo? Outros supervisórios, outras fontes de dados. Então, aqui você vai colocar, né, outros sistemas que você necessita armazenar dados. Então, por exemplo, você usa o Kafka para concentrar os dados, para pegar os dados. Onde é que ele vai estar? Não estava prevendo ele, não. Sim, mas aí quem é que vai fazer o papel dele? Então, você tem que rever lá as suas entidades, o que você vai herdar, o que não vai herdar,
em termos... O papel dele seria feito por esse aqui, entidade de operação e gestão. Sim, mas aí vai ser um programa, correto? Isso. Só que esse programa vai usar uma infraestrutura, correto? Sim, pode ser o Kafka. Isso, aí ele vai lá para cima, entendeu? Então, ele não fica aqui no Digital Twin também. É porque ele não é um Digital Twin, né? Ele é só um cara que vai facilitar o acesso à informação. Então, na realidade, ele é um framework que você já herdou e programou segundo a especificação, a linguagem, igual o Node-RED, né? O Node-RED que você está usando, ele faz parte da solução na nuvem. Ele não faz parte do seu Digital Twin. O que faz parte do seu Digital Twin, né? É o dashboard, é a visualização, que é a camada de usuário. O software que você está usando, o HTTP, estou usando HTTP, né? Vou pegar via HTTP, vou pegar via WebGL. Então, os protocolos que você vai estar utilizando, aí você vai descrever. Então, vou usar isso aqui via HTTP, vou usar isso aqui via... Então, você tem que colocar qual é o formato de dado que ele está comunicando. Estou usando aqui NoSQL, estou usando aqui dentro MSQL. Então, todos esses descritivos de protocolos que o seu sistema utiliza tem que estar definidos, entendeu? Então, você tem que definir não só, né, os módulozinhos de informações que sobem e que descem, mas também as informações, né, associadas às entidades, né, que você vai criar em cada uma dessas dimensões da arquitetura de Digital Twin. Então, na dimensão aqui da interface com o usuário, tudo que tem a ver com interface com o usuário final e sistema, você tem que colocar aqui em cima. Então, se é o banco de dados Firebase, ele tem que estar aqui em cima. Tá? Se é um outro sistema qualquer que você está utilizando ali, que vai fazer parte da sua arquitetura, como um Docker ou coisa do gênero, ele vai ter que estar aqui em cima também. Você tem que identificar, igual aquele PLM, entendeu? O que é o PLM? Gerenciamento do ciclo de vida. Então, é tudo. É o sistema CAD, CAPP, CAN, CAI, enfim, todos os sistemas de apoio, né, à manufatura com uso intensivo de computador fazem parte do PLM. Então, você colocou ali PLM Siemens. Aí você está usando o PLM Siemens desde do ciclo de vida, né? Aí você tem que pensar dentro da questão do ciclo de vida, né? Do projeto, do processo, da inspeção, da montagem, fabricação. Então, você leva todo esse... Então, isso é o PLM. Só que aquela norma, né, foi feita para o mundo da manufatura. Então, é bem óbvio. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que imaginar quais são, para cada uma dessas 4 dimensões, essas 4 camadas, né, do elemento observável até a camada do usuário, da camada interface do cliente, né, vamos chamar assim, ou interface do usuário, você tem que imaginar o que você usa de sistemas, o que você usa de plataformas de software, da mesma forma que a gente vê na dimensão de manufatura. Então, volta lá para aquela figurinha da manufatura, né, a original. Isso, essa aí, amplia ela aí. Então, tudo isso aqui, ó, que é interface, não com o usuário, né, final, né, vamos chamar assim, que é a interface digital, mas são de sistemas, interface com sistemas, você coloca aí. Então, o que você está usando de sistema? O Watson, ele vai estar aí. Por quê? Porque o Watson faz parte do ciclo de vida do seu domínio de aplicação. Então, né? o que vai estar nessa entidade do Digital Twin? Que você programa, por exemplo. Porque não vai ter... Não tem. Ó, representação digital, né? Modelo digital. Não. Tem, aí é que tem, né? Porque na aplicação digital aqui, no application, né? Serviços, né? São os serviços que você vai disponibilizar. Então, vamos identificar os serviços, né? O que você ainda não desenvolveu, que é a parte do seu trabalho de dissertação, que é análise comportamental. Então, vai ser um serviço que você vai oferecer, como se fosse um serviço de manutenção preditiva, ok?
Um outro, de monitoramento do observável, né, do equipamento ou da entidade observável. Então, este entidade observável, que são os medidores analógicos, né, vai ter uma representação digital aqui em cima. Ele pode ser... Lembra aquelas telas que a gente já combinou de criar? Os gráficos, a apresentação. Sim. Tudo isso faz parte da sua visão de interface do usuário, né, da camada, né, do usuário que você vai visualizar, né, dessa UI, que você vai monitorar o ativo, que é o elemento observável físico. Aí, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer nessa camada aqui, só que essa camada, ela se confunde um pouquinho com essa outra camada aqui. Por quê? Porque você usa um aplicativo. Lembra da arquitetura do aplicativo, daquele paper? Sim. A gente herda o N-Line para fazer a parte de visão computacional e inteligência artificial para achar os dados do visor, para fazer a leitura. E todas as demais funcionalidades que foram criadas, armazenamento na nuvem, visualização e a parte nova que você vai fazer de gráficos, é a parte do Digital Twin, que você vai visualizar aqui na interface gráfica, ok? Só que ele está rodando aonde? No próprio aplicativo. Entendeu? Sim. Porque o aplicativo, né, a máquina física, né, que roda o aplicativo, que é o seu celular, ela está desempenhando duas funções. Porque tem dois componentes na arquitetura do sistema SIMAI, lá que a gente chamou, lembra? Tem o N-Line e tem toda a parte de banco de dados, armazenamento e futuro tratamento dessa informação. Então, quando você sobe aqui, então isso tudo está aqui. Então, isso aqui é como se tivesse esse negocinho expandido aqui, tracejado, entrando aqui dentro. Por quê? Porque isso é o nosso computador de mão, né? Isso é o nosso celular que cumpre a integração, né? A comunicação e a obtenção dos dados do observável físico, né? Que é o visor, publica isso na nuvem e faz a parte do Digital Twin. Então, é tudo em um. Então, o aplicativo, na realidade, ele tem alguns componentes ali dentro, né? Ou vamos chamar alguns pacotes, né? Um pacote que é de visão computacional e inteligência artificial e um outro pacote que é o pacote, né, associado ao Digital Twin, que é o que? Armazenamento dos dados na nuvem, visualização dos dados, tratamento gráfico. Então, ele está encapsulado, né, nesta camada. Né? Então, esta camada aqui, né, que a gente está chamando de entidade de controle do dispositivo e coleta de dados. Aí, se você olhar, porque aqui não aparece, mas se você olhar lá na arquitetura RAM 4.0, naqueles slides que eu apresentei há algum tempo atrás, existe lá dois cenários. Um cenário onde você tem, lá ele não chama de elemento observável, né? Lá ele mudou a terminologia. É componente de indústria 4.0, lá componente I 4.0. Então, lá ele tinha dois cenários, mais ou menos como aqui. Um cenário de coisas que são digitais e um cenário de coisas que não são digitais e nem tem interface de comunicação, como é o nosso caso. Então, lá ele tem duas figurinhas. Numa figurinha, ele integra tudo, né, naquela dimensão vertical, né, do RAM 4.0, em que a gente tem as 6 camadas, né? A camada física, a camada de comunicação, né? De integração, melhor dizendo, depois a camada de comunicação. Então, a camada física e a camada de integração, naquela visão do RAM 4.0, é o mundo físico. Aí, dentro dessa camada de integração, tem uma partezinha dessa camada de integração que faz parte do mundo digital, que é justamente esse seu caso aqui, né? Que você tem a digitalização sendo feita indiretamente por um celular, usando visão computacional e inteligência artificial. Né? Então, esse quadradinho seu aqui, ó,
esse quadradinho seu aqui do MT Connect Agente, o MAT Agente, né? Nessa transparência da norma, na realidade ela é um pouquinho maior, ela tem um tracejado e ela interfaceia com o core, né? Do Digital Twin. Por quê? Porque parte da aplicação do Digital Twin vai estar rodando nesse aplicativo. Ficou claro? Sim, sim. Então, na figura em si, nesse core do Digital Twin, não vai precisar colocar nenhuma figurinha, então. Só esses nomes. Não, aí você tem, né? Porque aí o seu Digital Twin, porque aqui você tem o mundo do celular, né? Da interface do celular, que ela vai ser a sua UI, a interface. Lembra que isso aqui são domínios, né? Descritos em camadas do observável físico e da digitalização, até chegar no aplicativo, na aplicação e no serviço que você vai explorar. Né? Inclusive, o seu serviço aqui vai ter um serviço gratuito e um serviço pago. Por quê? Porque o modelo de negócio é free premium, né? Lembra? Sim. Então, você tem coisas que são gratuitas, que vai fazer parte da interface do usuário free. E vai ter uma outra interface de usuário premium, que é pago. Só quem assinar vai ter acesso, por exemplo, à análise comportamental. Entendeu? Mas essas coisas podem estar rodando fisicamente no seu celular ou no sistema da IBM. Entendeu? Ou num sistema, num Docker, usando Node-RED. Então, você tem que abstrair o que é físico e o que é digital. Né? Uma coisa não está entrelaçada na outra, porque você está na nuvem. Então, tem coisas que estão rodando na nuvem e tem coisas que estão rodando no seu celular, que é essa interface do DCDCE, expandindo, né? Vindo com uma linhazinha tracejada e entrando no core da entidade. Aí este cara, né, se comunica com a interface do usuário, né, que é aquela interface free, né, que é a visualização do monitoramento do mundo físico, que é o medidor analógico que você está monitorando. Então, essas coisinhas que estão colocando aqui, você tem que colocar. Você vai usar um servidor web, você vai ter o lado cliente, você vai trabalhar com quais protocolos? Vou trabalhar com SQL, vou trabalhar com NoSQL, associado ao Firebase, vou trabalhar com uma série de outros protocolos. Aí você vai descrever os seus protocolos. Eu vou ter uma interface web, ou todas as interfaces vão ser, né, ao invés de ser cliente web, né, vai ser cliente aplicativo, né, nativo, né, sem usar o web. Ou então vai ser um aplicativo que usa JavaScript. Então, você tem que ver se você tem um cliente web. Você vai ter páginas HTML, entendeu? Então, você tem que definir essa sua arquitetura, incluindo os protocolos recomendados pelo framework, né? De Digital Twin, nesse caso, para manufatura, obviamente, adequando para o seu mundo. Então, tenta ir preenchendo, né, esta visão, né, para ter um quadro mais completo. Então, tem que colocar todos esses protocolos e os fluxos, né, de informações que você tem. Né? Então, às vezes, ó, o fluxo aqui vem para cá, vai para a camada, terceira camada, né? Não estou com o controle do mouse aqui, vai para a terceira camada e depois para a camada da entidade do usuário. Ou então ele pode sair da segunda camada, né? Que é a camada aí do acesso à rede, e ir diretamente para a camada do usuário. Vai passando o nível, né, do core, da entidade do core. Então, você tem que imaginar o seguinte: como eu já implementei, como eu já desenvolvi, aí você chama aquilo de uma documentação, como você construiu, né?
Então, como eu construí a minha arquitetura, agora eu vou documentar a minha arquitetura, usando esse modelo de referência com esses domínios e com esta terminologia. Então, você tem que botar aqui a terminologia correta. Então, OME, DCDCE, né? Enfim, então, por isso que eu te pedi, volta para a transparência mais abaixo aí do cara fez aí, né? Dos exemplos dos estudos de caso. Isso, pronto, para nessa aí. Então, você tem que usar essas terminologias que ele usa. OME, então, elemento de manufatura observável. Então, você tem que colocar aqui. Aí você coloca aqui, né? Quem são os seus elementos de manufatura observável. Então, É aí porque você só está em colocou... inglês, né? E eu coloquei Oi? em português. Eu coloquei ao Não, contrário para ficar português, mas pode colocar o português na legenda, né? não. Aí você acho que só colocou elemento observável, EO, né? É porque manufatura, né? Eu sei, não tem manufatura. Então, aí você coloca para o seu domínio, né? Então, qual é o seu domínio? Vamos ver se você identifica o seu domínio. Você está trabalhando com o quê? Onde é que a gente poderia caracterizar o seu trabalho? Smart Matters está associado ao quê? Smart Cidade Grid? inteligente, Smart Grid, exatamente. Então, seria um Smart Grid. Então, você pode propor uma sigla aqui, ó, elemento observável de Smart Grid. Entendeu? Então, você tem que tentar, né, porque depois isso tem que descrever dentro do contexto de paper. Então, você está propondo uma coisa que não existe para Smart Grid. Por quê? Porque você está usando o modelo de referência de manufatura. Então, você está criando uma terminologia nova, criando novas entidades, que tem correspondência no mundo da manufatura segundo a norma. Entendeu? Entendi. Tenta Eu criar vou tentar isso. fazer outra figura aqui até o final da aula. Aí tenta usar, por isso que isso aqui está editável, né? Não sei se essa é a versão editável que você pegou. Então, você consegue editar, né? Então, tem modelos, produto, processo, comandos, né? Então, que tipo de comando que você manda? Tem comando que você manda ou você não manda comando? State string, né? Então, desce mais algumas transparências aí. Aí ele chama outras coisas de... Desce mais. Tem um vídeo da apresentação que ele deu uma atualizada nessas... Aqui, por exemplo, ele chama aqui, ele mudou a terminologia, tá vendo? Ele chama de tweets. Então, esses tweets são os dados publicados pela máquina de medir coordenadas, pela máquina de usinagem, enfim. Então, você pode ir ajustando a sua terminologia, né? Então, como você não está nesse contexto, né, de ter, né, um DCE que funciona automaticamente, né, que é um hardware que funciona automático, não, você precisa de chamar um aplicativo e nesse aplicativo apertar um botão, apontar, então você precisa de um usuário, de uma pessoa para ajudar na digitalização da informação. Por quê? Porque o seu medidor não tem tecnologia LoRa, não tem uma tecnologia de canal de comunicação, não é um smart meter, né? É um medidor analógico, no máximo com indicação digital. Então, ele não tem canal de comunicação. Então, o canal de comunicação, a integração que ele vai fazer é via aplicativo. Então, tem que tentar identificar esses fluxos que sobem e que descem, né? As entidades que você vai utilizar dentro do seu core do Digital Twin e como você vai visualizar esses dados. Porque lembra, tudo que você vai visualizar ou vai comunicar com outros sistemas que passa dentro da sua plataforma é dentro da camada da entidade do usuário. Então, a camada de entidade do usuário pode ser uma interface com o usuário ou pode ser um sistema computacional. Banco de dados, né? Um IBM Watson ou um outro sistema qualquer que você utilize. Ok? Bem, então tenta redefinir aí. Se ficar em dúvida, aí depois que eu disponibilizar esse vídeo lá no site, você tenta ouvir de novo, né, com os outros exemplos, para ver se você se inspira aí para entender melhor. Bem, Tá o bom. próximo aí, ok. Marianes ou João Vitor, quem é que quer apresentar?
Professor. Por favor, então, compartilhe a sua tela. Compartilhou? Ainda não chegou. Pode ver? Sim. Mariana, a gente tem uma série de problemas, né? Porque você não identificou, na realidade, as coisas corretamente, né? Por exemplo, o seu Arduino, está ouvindo, né? O seu Arduino não é o observável, o seu Arduino é o elemento que você usa como integração para pegar os dados e mandar comandos para os seus observáveis, né? Então, na realidade, ele não está aí, ele está na camada do DCDCE. O Arduino tem que subir a camada, ele não está nessa camada do OAE. Isso. Ele está na camada errada. A camada é de cima. Sim, eu estava dudando de em que camada iba. Não, vamos colocar nas camadas. Os observáveis, o que são os observáveis? No seu caso, é a sua planta, né? O seu cultivo hidropônico. Então, são suas plantas. Ok? Esse é o seu observável. Então, na realidade, você tinha que colocar uma foto aí das suas plantas, né? Ou do seu desenho aí, ou uma planta, um desenho que corresponda, botando uma árvore aí, né? Na realidade, é um cultivo hidropônico, né? Então, na realidade, seria a sua plantação de hidropônicos. Esses são seus observáveis. Então, o seu Arduino está no lugar errado, né? O seu Arduino é na camada de cima. Então, está no editável aí, né? Muda ele para a camada de cima. Tira ele daí, leva ele para a camada de cima. Un momento, profesor, que mi computador está un poco lento. Bem, o Node-RED também não é aí, né? O Node-RED faz parte de um sistema que você usa, mesmo caso que eu relatei anteriormente, né? O Mongo também é a mesma coisa, o IBM Watson a mesma coisa. Tudo isso, na realidade, faz parte da nuvem. Então, é lá na camada de entidade do usuário. São sistemas que você usa. Então, na realidade, você não colocou o que é o seu Digital Twin. O que é o seu Digital Twin? Qual é o aplicativo que vai rodar nele? Você vai apresentar o que em termos de dados? Qual é o serviço que você vai explorar no Digital Twin? Então, otimização de cultivo, por exemplo, que seria... El objetivo sería optimización del cultivo. Então, otimização de cultivo Sim. é seu serviço. Então, ele deveria estar no core entidade. Entendeu? Porque a camada de entidade do usuário é interface gráfica ou sistemas. O Watson é na camada de usuário. Por isso, se você conseguir botar para editar aí, né, aí você consegue mudar as coisas, depois você coloca os fluxos, né, de forma correta, porque senão você vai se perder. Então, o Mongo é lá na entidade do usuário. O Watson é lá na entidade do usuário. O Arduino é no DCDCE. O Node-RED, né, ele faz parte, né, o código que você, o fluxo, né, ele faz parte da sua entidade core. Só que como solução, ele faz parte dos entidades de usuário, porque é um sistema. Entendeu? É um sistema que você está utilizando. Você não desenvolveu o Node-RED, nem você está vendendo o serviço do Node-RED. Você está usando o framework do Node-RED e criou um fluxo que você roda nele, né?
ok? E poderia ter sido escrito também em JavaScript, direto. Então, na realidade, você tem que identificar em cada uma dessas camadas que a gente chama de domínio, né, o local correto de cada um deles, né? Então, o seu DCE, o que é que ele faz? Né? É o seu Arduino. Aí o seu Arduino, ele obtém dados dos seus sensores e atua, manda comandos para os seus atuadores, que é o controle de fluxo. E a partir do DCE, ele se comunica via MQTT, mandando para o core entidade, né, que vai ser processado lá a otimização de cultivo. Entendeu aí, Marianes? ¿Me podés repetir, profesor? No entendí. Porque você tem que editar. Então, vamos lá. Camada OAE. A única coisa que vai ficar é o cultivo hidropônico. Ó, vou solicitar o controle aqui. Ó. Vou ver se eu consigo controlar o seu computador. Habilita aí a solicitação de controle aí. Habilitou? Que eu ainda... habilitou. Então, esse sujeitinho aqui, ó, vem para cá, tá vendo? Sim. Se eu pudesse editar isso aqui, eu teria que tirar esse sujeito aqui, ó. Estou circulando ele, tá vendo? Sim, estou vendo. Tiro ele daqui. Opa. Você não está no editável aqui. Né? Você não está no PowerPoint. Tá aqui? Tinha que ser no PowerPoint. Já tá. Vai lá no PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo controlar o seu. Onde é que está a sua plataforma aqui? Assim, não. Onde? Aqui, né? Bota nela, por favor. Eu não estou enxergando a sua. Ah, tá aqui. Bem. Deixa eu ver se eu edito. É que eu não... Aqui, ó. Tá, estou conseguindo. Eu tiro daqui, ó. Botei aqui, tá vendo? Sim. Esse sujeito aqui, ó, vem aqui para cima. Esse sujeito aqui vem para cá. Yeah. Aqui eu não sei como você está fazendo, né? Para publicar isso no Mongo. O Mongo vem para cá. Esse sujeito vem para cá. Depois botar ele aí dentro, né? Eu tirei ele de dentro. Tenta colocar ele dentro. Esse sujeito vem para cá. Esse sujeito vem para cá. E aqui você tem que colocar aquele negocinho que tem aqui, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui, ó. Esse conjunto de entidades aqui. Ver se eu consigo copiar ele. Você vai pegar ele e vai colocar onde é que está o seu sistema aqui, que eu não consigo ver ele pequenininho. Aqui, tá. Aí você vai levar ele para cá, por exemplo. Deixa eu ver se vem. Aí, tá vendo? Ele veio para cá. Ok? Bem, isso aqui, depois tem que ver o motivo, né? Esses fluxos tem que tirar, né? Esses fluxos não estão corretos. Então, aqui dentro você tem que botar esse cultivo, otimização, né? Esse, otimização aqui de cultivo. Sei lá se ele vai permitir que eu faça isso. Não permitiu. Eu tenho que botar aqui a otimização de cultivo aqui. Enfim, e esses fluxos, eu não consigo editar aqui, você tem que corrigir eles depois, né? Para botar os fluxos corretamente.
tiro os fluxos, né? Depois coloco os fluxos de novo. Ah, não consigo pular aqui. Não. Enfim, então aqui é... Isso, botou isso, correto. Esse mongo aqui vai lá para cima. Isso leva daqui para cima. Bem, tem que refazer, né? Tem que botar dimensionalmente, né? Enfim. Bem, aí é mais ou menos essa ideia, né? Então, só que aqui tem os 3 cores aqui, né? Volta lá no desenho. Nesse aqui, por exemplo. Aqui no core, né? Então, vou pegar esse aqui, ó. Aí tem aqui aplicação e serviço. Então, você vai ter que descrever aqui qual é a sua aplicação, otimização lá do cultivo, né? Que vai ser um serviço. Sim. Enfim. E aí você tem que colocar os protocolos, né? Que você vai utilizar, basicamente o MQTT. Aí você vai usar alguma coisa de web, HTTP, cliente web, e os sistemas, que são as coisas que você está botando no banco de dados aqui através da nuvem. Ok? Bem, e coisas que você vai acessar via rede. Por exemplo, comando. Ok? Então, por exemplo, vou pegar alguma coisa que tem comando. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Tem coisas que sobem e coisas que descem. Então, o que você está mandando são comandos. Né? Então, quem que vai mandar o comando? Então, o comando vai ser feito via interface do usuário, que vai mandar o comando para o Arduino, e o Arduino vai atuar na válvula, por exemplo. Ok? Ok. Então, essa ação de comando foi feita pelo aplicativo, né, pela aplicação de Digital Twin de otimização do plantio. Ok? Sim. Então, é isso aí. Então, o que mais que você vai fazer? Né? Esse dado que você recebe, né, você vai usar ele para fazer alguma coisa? Então, ó, dado que você recebe via MQTT, você vai ter um gêmeo digital aqui da sua planta, ou seja, é aquilo que eu já te falei, você vai botar uma câmera e vai ter pelo menos imagem para mostrar a plantação, uma câmera filmando, mostrando a imagem. Então, isso aí seria, por exemplo, a visão, né, de supervisão da sua plantação. Então, aqui você teria, né, uma visão de supervisão. Sim. Aí você teria aqui dentro desta visão de monitoramento, né, ou supervisão, seja lá como que a gente chame, desse nível aqui superior, uma interface de usuário para fazer isso. Então, você teria lá, né, a imagem de uma webcam mostrando a sua plantação. Mesmo que você não faça nada com os dados de imagem, entendeu? Mas, em termos de digital twin, é importante que você tenha uma visão do que ocorre no seu chão de fábrica, nos seus observáveis, no seu plantio, melhor dizendo. Então, sempre que possível, né, coloca a visão do chão de fábrica monitorado por câmeras. Então, isso aí também é uma visualização de monitoramento do chão de fábrica. Então, você tem um digital twin ali, né, que é a imagem real do seu chão de fábrica. Ok? Entendo. Aí você vai ter a sua planta digital, ou seja, você vai ter uma imagem digital da planta. Então, você poderia ter ali um aplicativo
que mostrasse a simulação do crescimento da planta. Então, você poderia ter ali na sua otimização do plantio, né, uma visão digital da sua planta crescendo, então mostrando como que essa planta estaria daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, quando ela vai estar pronta para colheita. Então, tudo isso são visões digitais do seu elemento observável, que é o plantio. Então, você pode, nem estou falando para você implementar, estou falando para você modelar. Então, a modelagem é uma coisa e a implementação é outra. Mas é importante que você tenha a previsão no seu modelo, que você tem um modelo digital do seu observável, que você consegue trabalhar ele, ou seja, consegue fazer com que daqui a 6 meses você apresente qual a dimensão que ele vai estar. Por quê? Porque você tem um modelo digital, você manipula ele digitalmente e mostra ele grande. Como que eu posso fazer isso? Aí você tem que criar, né, uma proposta, se fosse implementar, de como eu vou fazer isso em um WebGL, em Tree JavaScript, enfim, né? Como que eu vou representar isso via web? É isso mesmo que eu vou fazer? Eu vou fazer uma representação digital da minha plantação via web? Vou criar as plantinhas digitais, os gêmeos digitais das minhas plantas? Tem que ter no mínimo isso, né, para ter a visão do Digital Twin. Então, o Digital Twin tem que ter uma réplica digital do seu observável físico. Se o seu observável físico é uma planta, você tem que tentar obter aí uma versão digital. Procura, né? Talvez exista aí uma biblioteca pronta que você consiga visualizar a planta, né, com JavaScript, né, com WebGL, enfim, tem que dar uma procurada para ver se já tem uma biblioteca pronta. Talvez até tenha. Entendeu aí o conceito? Tem que dar uma melhorada aí, porque tá meio fora do que a norma prevê, tá bom? Tem que colocar as coisas no lugar certo, criar os gêmeos digitais, né, aqui na interface do usuário, criar aqui quais são os seus aplicativos. Então, um aplicativo é de otimização, né? Então, um outro aplicativo, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo cortar aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar. Estou conseguindo cortar aí. Enfim, então aí você teria um outro aplicativo aqui, né, que seria um aplicativo e serviço de monitoramento. Então, você tem que criar, né, esses caras aqui, ó. Então, a gente já identificou 2 aplicações e serviços aqui: otimização do plantio e monitoramento. Então, são subentidades. Subentidade de troca de dados e acesso de recursos. Né? Então, tem coisas aqui que você está usando no banco de dados. Então, pode ser algum software aqui que você implementou e que você usa o recurso para acessar o seu sistema na nuvem. Operação e gerenciamento, a mesma coisa. Então, aqui você pode ter aqui a operação e o gerenciamento do seu gêmeo digital. Então, vamos supor que você edite alguma coisa de um elemento observável, ou inclua um novo elemento observável. Aí você vai ter condições de gerenciar e operar esse gêmeo digital. Então, você vai conseguir criar um outro gêmeo digital e representar ele dentro da sua estrutura. Entendeu? Então, você tem aqui subentidades de operação e gerenciamento do mundo digital, tem subentidades de troca de dados e acesso a recurso, né? Que é basicamente essas coisas que a gente vai trabalhar na nuvem, e vai trabalhar também aqui com os protocolos que a gente vai acessar aqui embaixo, no seu caso, o MQTT. Então, é a troca de dados, essa troca de dados vai ser usando o protocolo MQTT. Ok?
E aqui tem a sua aplicação, que você vai ganhar dinheiro, né? Então, aqui tem o seu modelo produto-serviço. Então, aqui tem seus aplicativos. Então, você já falou que vai ter 2 aplicativos. O primeiro aplicativo de otimização do plantio e o segundo aplicativo de monitoramento. Ok? Aí, esses 2 aplicativos vão ter 2 interfaces de usuário. Aí você vai descrever o que você vai usar aqui. Ah, vou usar HTTP, vou usar JavaScript, vou usar o WebGL, enfim, quais são os protocolos, quais são, né, a estrutura cliente-servidor baseada na web que você vai trabalhar aqui. Ok? Tá claro? Ok, professor. Eu vou me melhorar. Eu recomendo que vocês, eu vou gravar esse vídeo, né, disponibilizar, aí vocês ouçam passo a passo para ir fazendo as edições e a identificação daquilo que eu sinalizei para vocês. Aí vocês olhem o que vocês estão fazendo, veem os modelos da norma, né, se for necessário ler a própria norma, e ver os estudos de caso, né, como ele fez, como ele identificou os protocolos. Então, todas as entidades têm que estar citadas na sua arquitetura. Vou parar de controlar aqui. João, tá aí? Tô aqui, professor. Bem, compartilha aí. Deixa eu só pegar uma água aqui, que eu falei muito aqui. Eu já volto aqui. Só um minutinho. Coloca na tela aí, só um minuto. Beleza. Bem, vamos lá. Vai lá, João. Acho que tá dando para ver aí, né? Sim, não, já apareceu aqui. Bem, tem aquela... as confusões, né? Então, vamos lá. Então, os domínios, né? Vocês têm que ler a norma, né? Você tem que estar bem sintonizado com o que você vai fazer. O domínio do elemento de manufatura observável é só o equipamento físico. Então, é só a Minimil, entendeu? Tudo que tem para cima, de protocolos, Raspberry Pi, a mesma coisa da Marianes, que ela fez anteriormente. Eu vou solicitar o controle aqui, mas editar o seu vai ser difícil, porque tem muita coisa. Mas eu só vou mudar de posição assim. Habilita aí o controle, pronto. Então, esse sujeito aqui, ó, que eu estou aqui tentando capturar ele, na realidade, ele tem que subir de nível, né? Então, ele tem que vir aqui para cima, tá? Por quê? Porque ele não faz parte do seu elemento observável. O seu elemento observável é só a Minimil. Ok? Então, tudo isso aqui tem que entrar dentro desse sujeito aqui, ó. Depois você tem que diminuir os tamanhos dele. Não, tem que entrar, né? Esse cara... depois eu mando. Deixa do jeito que estava antes. Tá? Aí eu só... Né? Bem, vamos pegar esse sujeito todo aqui, ó. Se eu consigo capturar ele completo. Pior que nem vai caber ali em cima, né? Não, aí depois você tem que diminuir os tamanhos, porque os fontes estão muito grandes. Ele vem todo para cá, ele tem que entrar dentro do DCDCE, tá? Então, o que é o seu DCDCE? Então, na realidade, é o Raspberry Pi e tudo que tem dentro dele, né, de software. Então, vai ter a RS-232, aí você vai ter uma conexão aqui, RS-232, né, de cima para baixo, ok? Então, esse sujeitinho vai ter essa RS-232, ok?
né? Este sujeitinho aqui, né, que está aqui dentro agora, é que ele vai se comunicar com o restante do mundo, né, usando os protocolos, né? Então, aqui dentro, né, Node-RED não é aqui, tá? Aqui é só camada de interface de comunicação. Entendeu? Só camada de interface de comunicação. Isto aqui tem que vir lá para cima, ok? Banco de Mas, dados. no caso, é porque o Node-RED aí, ele não é como se fosse uma visão do usuário. Ele está fazendo meio que um interfaceamento entre o meu publisher e os dados na nuvem, sabe? Ele está meio que agindo como um meio termo aí. Ele está passando a informação para cima. Aí eu não sei como é que eu Não, colocaria isso. sim, tudo bem. Mas aí o Node-RED, né, ele pode funcionar. Você tem que pensar na arquitetura mais genérica, tá? Ele pode funcionar como um Docker na nuvem ou no seu Raspberry Pi em Linux, tá bom? Ele tá no. Esse daí, no caso, ele tá no Raspberry Pi mesmo. Isso, enfim. Mas, indiferentemente de onde ele estiver, porque a gente tem uma confusão que a norma não chama esses quatro caras aí de camadas. Ele chama de domínios. Então, é o domínio do observável, é o domínio da comunicação de dados, é o domínio do digital twin e é o domínio da interface com o usuário. Uhum. Então, a interface com o usuário, aí você tem que ver a interface do usuário na dimensão do ciclo de vida do produto. Então, você tem que levar em conta todo o ciclo de vida e toda a pirâmide de automação. Aí está aderente ao RAM 4.0. Então, ali dentro, você tem os sistemas, TLM, sistema de execução de manufatura, banco de dados. Então, tudo que é sistema vai lá para cima. Entendeu? Uhum. Não é para colocar na camada que você acha que fisicamente ele está conectado, igual você colocou aí. Você viu o OME e colocou o OME, né, junto com o MQTT e junto com o Raspberry Pi. Não, está errado. Por quê? Porque essa é a dimensão do observável. Não é de camada de hierarquia, entendeu? Uhum. É de observável. E os protocolos que ele fala. Então, os protocolos que ele fala, aí você vai colocar os protocolos direitinho. Quais os protocolos que eu falo de uma camada para outra? Qual o protocolo que eu falo até chegar no nível de usuário? Aí você vai detalhando os protocolos, né? E o que você tem lá dentro? Então, lá você vai ter, aí sim, o Raspberry Pi, que vai ser o computador que vai usar uma série de protocolos, uma série de plataformas que vai te permitir essa comunicação. Então, para fazer tudo isso, né, você juntou, né, aí nessa sua nova figurinha, né, o DC, DCE e esse outro que você colocou, na realidade é tudo junto, tá? Não pode separar assim não, senão você vai estar desrespeitando a norma. Não Então pode vou ser ter que assim não. pegar outra figura aí pra Não ter que é colocar. tudo, é tudo junto. Você tem que diminuir seus dois retângulos. Tenta diminuir os seus dois retângulos. De cima, isso. Diminui os dois retângulos. Tá, peraí. Deixa eu só. Esquece os fluxos por enquanto. Deixa os fluxos para lá. Agora eu vou ter Aí que. você vai ter que colocar o MQTT, né, aí dentro. Né? Certo, tem que diminuir os dois. Não, peraí que eu tô fazendo errado. Diminui fonte, né? Por exemplo. Você não bota o Esse negócio. aqui vai dar trabalho. Não, o banco de dados também não é aí, né? Só se você estiver colocando. Nem o cache é aí, né? O cache, quando ele usa cache, é lá no Digital Twin. Então, aí, na realidade, MQTT, essas coisas todas aí, está tudo no lugar errado, né? A única coisa que devia ter aí era o Raspberry Pi. Ó, vou pegar o controle aqui. Me dá o controle aí. Já tá, Você não tá tem... não? Não, solicitei agora. Ó, agora.
Agora sim. Então, na realidade, esse MQTT aqui, esquece. O MQTT, você não coloca a plataforma MQTT, né? Ou a solução MQTT, tudo junto aqui. Então, vamos tirar esse sujeito daqui. Vamos tirar esse sujeito daqui. Vamos tirar esse sujeito daqui. Saiu. Tira esse sujeito daqui, esse outro sujeito daqui. Tira tudo. Aí tem que passar Esse sujeito aqui, esse sujeito também está... MQTT é só nos fluxos, tá? Isso. Aí você coloca esse aqui, isso. Aí coloca aqui. Ok? Bem, aí sim, aqui, ó, você tira, aí aumenta isso aqui, né, para ele pegar toda a dimensão. Aí você coloca aqui, RS232, comunica aqui. Tem que criar um... Aí os fluxos você vai mudar, né? Vai para cima, né? Saindo. Sai, para cá. Opa. Queima ele e duplica esses dois e muda os nomes, né? Não é aí, é fora do retângulo. Fora do retângulo. Isso aí. Isso. Aí, esse sujeito aqui, aí você vai colocar que isso aqui, né? Você pode até fazer assim, ó. Quer ver? Ó? Você muda aqui os fluxos, comandos, protocolos, aí medições, né? Então, isso aqui você está medindo e comandos. Comandos é esse outro aqui. Qual é o comando que você manda? Tem que inverter o fluxo. Comando passa do Raspberry Pi para a máquina, né? Isso. Então, aí. Então, tudo via RS232. Então, tudo isso aqui é via RS232, ok? E aqui, ó, é via rede, tá? Então, aqui, para fazer DNC, para mandar programa, você manda via rede, né? Via TCP/IP. Então, esse sujeito aqui, ó, é via TCP/IP. Na realidade, você manda direto para a máquina, porque a máquina já tem uma interface de DNC. Então, esse sujeitinho aqui, ó, pode até deixar assim, não pode deixar assim. Tudo bem. É que já é uma funcionalidade da máquina, então, na realidade, só para deixar assim, porque aqui é um canal, ó, código G, tudo bem, né? E esse aqui é RS232. Ok, são aqueles comandos que a gente manda. Bem, aí você está falando que sai aqui, o que é esse HTTP? Eu antes estava no Raspberry Pi. Isso, então você tira ele daí. Não, mas aí é sempre fora do quadrado, do retângulo. Sempre na interface de fora. Você tem que diminuir, né? Não pode ter dentro, tá? É sempre saindo. Enfim. Aí tem que ver os fluxos se estão corretos ou não. Tem que colocar o nome dos protocolos que você vai utilizar. Então, RS232 aqui é o protocolo RAS. Então, coloca aqui, protocolo RAS, que é da RAS. Tudo isso aqui é RS232, abre parênteses, RAS. Dá um Enter aí, né? Abre parênteses, protocolo RAS. RAS protocolo, enfim. Isso, ok. Isso, correto. Bem, aí é o seu fluxo de informação para cima, né? Aí ele vai converter nisso para HTTP, para MQTT, para... Enfim, aí você bota todos os seus outros protocolos aí dentro. O MQTT ficaria onde? Em qual camada? Oi? Não, o MQTT... Não, o MQTT é só protocolo. Volta lá no... Deixa eu... Você tem... Deixa eu ir na disciplina aqui. Abre aquelas slides. Vai lá para não quebrar a sua tela. Abre os slides. Na disciplina. Vai no aprender 3 vou não ali. aprender. Peraí. Tem que achar aqui, peraí. Ou então o fonte que você estava utilizando, que tem lá o original, né, que você estava se baseando. Peraí, vou pôr aqui na tela. Aí, pronto. É esse aqui. Isso, aí volta, vamos pegar um outro que tenha os detalhes. Aqui se fala?
O outro slide, o slide de cima. Isso. Vamos pegar um outro slide, mas o de baixo talvez esteja mais detalhe. Isso, esse aí. O segundo, terceiro, quarto. Slide 4. Isso. Tá vendo aqui, ó? Aí ele coloca só o que significa a linha em amarelo, que é o MT Connect. Ok? Só que aqui, esse MT Connect que ele está utilizando, né, é porque ele usa aqui o quê? TCP/IP. Ok? Uhum. Você não usa TCP/IP. Você usa o Raspberry Pi, que está aqui dentro, e ele sim converte para MT Connect e MQTT. Entendeu? Certo. Então, volta lá no seu desenho. Então, na realidade, ó, esse cara aqui, ó, é que vão ser o seu Raspberry Pi que está rodando aqui, vai ter dois bloquinhos, né? Um bloquinho para falar o MT Connect e outro bloquinho para falar o MQTT, correto? Seria esses bloquinhos aqui? Isso, exatamente, esses bloquinhos aí. Aí eu coloco Aí lá. você, depois tenta editar aí e colocar aí dentro do lado. Só que aí você tem que colocar que o azul ou verde, né? Nesse caso é o verde, né? Que você está usando duas cores diferentes, né? Você muda a cor do verde, né? Não sei como você está colocando HTTP, tá vendo? Na realidade, isso aí, É né? amarelo. Como é o MT Connect, né? Então, na realidade, você está usando aí o XML, né? Uhum. Então, você tem que mudar de cor, né? Porque é outro protocolo que você vai utilizar aí. HTTP, MSQL, XML, né? Por exemplo. Só que está os fluxos em verde, né? Muda a cor. Coloca em azul, por exemplo, para ser MT Connect. Mas porque eu tava usando essa base aqui, né? Aí ele colocou cada cor Não, mas é que é um exemplo. diferente, né? Não, mas é que é diferente. Aqui lá, a base dele é tudo sobre TCP/IP. O seu não é, né? O seu tem um RS-232 e tem um TCP/IP que é o que está no DNC. Porque o seu DNC, que é o código G, né, que você vai mandar para a máquina, esse é via TCP/IP. E a máquina já faz isso. Ó. O CNC dela já vem preparado com DNC. Ou seja, eu ligo a máquina exporta um protocolo, que é o protocolo NetBIOS, que disponibiliza uma partição do disco para armazenar arquivos de código G. Aí você abre um servidor Windows de compartilhamento de arquivos e copia o seu código G, né, para dentro do DNC da Minimil. Então, é totalmente indiferente do seu, porque é tudo via TCP/IP, é tudo direto lá do nível do usuário. Entendeu? Agora, aí não, aí o seu não. Aí você pegou tudo via RS-232 ao seu MT Connect, mais o seu MQTT, rodando no Raspberry Pi ou no computador pessoal. Ele converte agora para o protocolo MQTT e converte também para o protocolo MT Connect. E aí ele alimenta o banco de dados na nuvem, né? Bem, aí volta lá para aquela figurinha. Depois, né, como a gente já editou a segunda dimensão, bem aqui, ó, volta aqui para o 2, slide 2. Aí no slide 2, né, igual a Ana tinha feito, né, mas de uma forma, de certa forma, equivocada, bem, aí você vai receber as coisas do MT Connect e do MQTT, ok? Aí você vai ter esses três subentidades. Bem, vamos pegar a entidade de aplicação e serviço, que é o Digital Twin. Então, a gente vai ter um monitoramento com dashboard via MQTT, correto? Certo, tem no local também. Isso. Aí você vai ter uma interface aqui em cima, ó, na interface de... Deixa eu solicitar o controle de novo aqui. Você vai ter... Deu a interface para mim aí? Libera a interface. Eu tinha liberado, vamos ver. Não, é que fechou, pronto, voltou. Bem, então vamos lá. Então, aqui, ó, na dimensão
da entidade core do Digital Twin, você tem, então, uma aplicação serviço. A aplicação serviço que a gente vai colocar aqui, a primeira é essa que você já implementou com dashboard, usando o Node-RED. Então, você vai colocar aqui uma aplicação de monitoramento, dashboard. E aqui, na interface do cliente, você vai ter o quê? Uma comunicação, né, de visualização na nuvem ou local, né, dependendo de como você implementou. Pode ser uma nuvem né, do tipo, né, Edge, né, que a gente já viu, ou cloud, na nuvem de fato, né, onde você implementou a sua interface com o usuário, que é o dashboard. Pronto, a primeira aqui, que é aquele painel de instrumento que mostra. Bem, então essa é a primeira aplicação. Então, aplicação 1, monitoramento, dashboard. Aplicação 2, monitoramento WebGL. Ok? Aí você vai ter um monitoramento, outra interface gráfica. Só que essa interface gráfica não vai mais usar a plataforma Node-RED, tudo aquilo que você estava usando. O que ela vai usar agora? Ela vai usar o WebGL. Vai usar um programa em Java, que é esse Web Client. Então, você vai ter uma UI Web Client JavaGL. WebGL, melhor dizendo. Onde você vai ter a representação da máquina digital. Ok? Do lado do cliente. E do lado do servidor, você vai ter o quê? Na página HTTP, todos aqueles JavaScript, né, aquela estrutura que eu já passei para você, que você tentou usar localmente e não rodou, lembra? Lembro. Porque tinha chamadas de URL. E aquela chamada de URL, quando você passava a interrogação, mais o parâmetro, era o diretório, que era o URL, né? Só que da forma como foi implementado, quando você chama localmente, você perde o contexto da URL, do apontamento da URL. Aí o sistema não entende e não carrega, né, corretamente a página JavaScript. Então, aqui você vai ter, no lado do servidor, aquela estrutura de JavaScript que eu já te mandei, tá? Que tem que rodar no servidor HTTP. Ok? E no lado do cliente, você vai ter um web client compatível com HTML5, JavaScript, que entende o WebGL. Aí você vai ter a segunda interface, a segunda aplicação. Ok? Aí vamos supor que você quisesse criar uma terceira aplicação. A terceira aplicação seria de manutenção preditiva. Uma quarta aplicação de monitoramento de vida de ferramenta. E por aí vai. Aí você vai desenvolvendo uma série de aplicações, uma série de serviços associado ao sistema produto-serviço que a gente já comentou lá do RAM 4.0. Bem, mas dentro do core da entidade, do Digital Twin, você ainda tem, como eu já expliquei, a operação e gerenciamento e recursos de acesso e troca de dados. Intercâmbio. Ok? Então, aqui você vai ter coisas na nuvem. Você falou que armazena coisas na nuvem, correto? Então, você vai ter um banco de dados na nuvem. E vai representar ele aqui dentro, né? Qual é esse banco de dados na nuvem que você está usando? É da IBM? Então, você vai colocar lá IBM Cloud com os componentes que você usa na nuvem, que são o quê? As suas interfaces com sistemas. Quais são essas interfaces com sistemas? Eu estou usando sistemas na nuvem, na área que eu vou aplicar de banco de dados. Então, vou armazenar coisas no banco de dados e eu escolhi o banco de dados da IBM, ou do Firebase, ou um banco de dados MySQL meu. Enfim, você escolheu alguma coisa onde você vai
armazenar os históricos de dados que você disponibiliza. E aqui é aquela outra coisa que eu expliquei, né? Dentro dessa entidade Digital Twin, você tem uma subentidade, um submódulo, para fazer operação e gerenciamento. Então, agora você, na realidade, está gerenciando um chão de fábrica e quer colocar mais observáveis. Aí você vai criar mais observáveis aqui. Vai colocar uma segunda máquina, vai colocar uma pessoa, vai colocar matéria-prima. Então, você vai criar mais entidades que você vai observar, mais elementos de manufatura observável. Aí você vai criar o gêmeo digital dele aqui em cima. Então, você vai criar entidades além da máquina Mini1000. Você vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta entidade. E por aí vai, entendeu? Aí você poderia deixar ainda mais complexo ainda. Aí você fala, não, eu vou gerenciar aqui as minhas subentidades e eu vou gerenciar aqui a máquina ferramenta, a peça bruta e o sistema de fixação de peça e o sistema de fixação de ferramenta. Então, na hora que eu carrego a minha máquina, eu carrego qual é a peça bruta que eu vou usar, que pode variar de um processo para outro. Vou carregar o meu programa, que vai mostrar a construção da remoção de material, removendo, né, o cavaco da minha peça bruta, e vou mostrar a minha ferramenta. Então, além do observável máquina-ferramenta, eu ainda incluí a peça bruta, a ferramenta que eu vou usar dentro do meu programa de código G, né? E à medida que eu vou usinando a peça, fazendo a movimentação, eu vou mostrando a peça sendo construída. Então, tem mais observáveis ainda, entendeu? Que não é o caso. Então, na realidade, eu estava observando a movimentação e os dados da máquina, o resultado da usinagem e a interação da ferramenta com a peça para ver a questão de monitoramento de vida de ferramenta. Entendeu? Então, aí eu tenho mais observáveis. Então, o observável que você colocou aqui, que é o modelo em 3D que a gente está usando, é só a máquina, a sua movimentação, x, y, z, velocidade de usinagem, né, avanço, são os parâmetros básicos tecnológicos da usinagem. Mas a gente não está observando a peça bruta, ó, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é a peça bruta. E vamos supor que isso aqui seja a peça acabada, a geometria final da peça acabada. Eu não estou observando isso. Então, o meu modelo digital só tem a peça, desculpa, só tem a máquina sem ferramenta, sem peça bruta e sem mostrar os passos de usinagem e remoção de material. Então, eu tenho um digital twin só da máquina, só para visualizar dados de máquina. Ele não visualiza a ferramenta, ele não visualiza a peça bruta. E ele também não está visualizando o processo em andamento, mostrando as geometrias que estão sendo usinadas. Então, o meu digital twin, para ser completo, teria que observar um gêmeo digital da ferramenta, um gêmeo digital do sistema de fixação da peça bruta e um gêmeo digital da remoção de material que vai construindo a peça acabada, que é exatamente o que faz aquele sistema, né, que eu já mostrei para vocês, né, lá no filmezinho da validação desta norma, tem lá o Step NC Machine, né, que é a interface, que ele mostra a ferramenta, ele mostra a máquina, ele mostra a peça bruta, ele mostra todos os modelos digitais associados, né, àquele domínio máquina, ferramenta, dispositivo de fixação peça bruta e a construção e a usinagem até chegar na peça acabada. Ok? Então, você não vai ter esses outros observáveis. O único observável que você vai ter é a máquina, e dentro dessa máquina você não tem nem a visão da ferramenta, nem a visão da peça bruta, nem a visão da usinagem que está ocorrendo. Entendeu?
Bem, então tenta reconstruir aqui o modelo, né? Que faz toda a construção, enfim. E por fim aqui, né? O Efraim acho que deve estar presente ainda, que eu pedi para ele assistir aqui as apresentações, né? Para que a gente normalizasse a questão do entendimento da norma, né? Para escrever as publicações, né? Associados ao uso da norma como referência, né? Então, se você quiser fazer alguma consideração aí, Efraim, enfim, palavra sua. Boa tarde. Não, eu acho que estão bem legais as apresentações todas, né? E, bem, por parte ali do trabalho da Marianes, que é minha irmã, né? Ela está tendo as dificuldades aí de não ser, de certa forma, mecatrônica, né? Então, não entende muito bem sobre coisas de tecnologia, de desenvolvimento de software. Então, só queria lhe dizer, professor, que tem um pouquinho de paciência ali. Não, eu já estou sabendo, ela, né? Tranquilo. Isso aí enquanto ela consegue entender um pouco melhor as coisas e vai ali melhorando o modelo e tudo mais. Não, isso aí é tranquilo. Tá. Tranquilo. E não, o trabalho do João, né, que de certa forma eu venho vendo ele assim, a evolução do trabalho tá muito legal. E agora a arquitetura que ele está montando em cima ali do modelo da norma está bem interessante. Então, eu acho que dá para a gente começar a pensar nas publicações, né, retornar a publicar, como já tinha comentado antes no e-mail. Eu falei daqueles congressos, professor, porque, bem, eu sei que está difícil, né, arrumar recurso e tal, mas nas vezes dá ter menos trabalho de fazer um paper assim de 8 páginas e tentar colocar num congresso desses e ver se a gente consegue arrumar um recurso, já até ficam publicados naquelas revistas que não tem muito fator de impacto, mas que tem visibilidade e tá até a opção de que peça uma versão estendida, né? Mas enfim, ou podemos ir montando um artigo um pouco mais completo. Não sei se você chegou a ver aquela chamada da revista daquele IRSIM, que é uma chamada de artigos para, digamos assim, para esse campo específico de máquinas ferramentas, né, de digitalização e servitização das máquinas ferramentas. Então, o trabalho ali do João e o que a gente já vem fazendo, né, acho que encaixa bem nessa chamada e poderíamos tentar, e tem tempo, né, até o próximo ano. Não, isso aí com relação à disciplina, né, inicialmente, que a gente tem uma avaliação, né, para eles, principalmente aí a Ana, né, e o João, né, enfim, para que eles pudessem, dentro dos trabalhos que eles já estão fazendo, né, que já estão em andamento, conseguissem gerar um resultado rápido, né, então eu escolhi o I3E porque é em português, né, e é só 8 páginas e é gratuito, né, então se o trabalho ficar adequado, né, a gente submete, né, ou se não ficar adequado, nem submete, né, então é só uma visão inicial para ver se o negócio tem algum nível, né, que pode ser publicado, porque tem que ter algum resultado, né? Enfim, então vamos ver até onde a gente chega, né, dentro do contexto da disciplina, e se ficar um bom resultado, a gente pode até tentar submeter, mas isso não inviabiliza a submissão para outros congressos, né? Como eu já te falei, o único problema de congresso atualmente é a falta de recurso, né? E os recursos do NB via edital,
é só para revista de impacto, né? Então, eles não estão mais apoiando o Congresso. Eles abrem o edital para a revista, né? Aí dão até R$9.000, né? Enfim, mas já tem que ter o paper pré-aceito, né? Na revista para eles apoiarem. Só que como o valor do dólar está muito alto, né? R$9.000 às vezes não dá nem para pagar as taxas de em torno de $2.000, $1.700 que essas revistas cobram, né? Então, por isso que a estratégia mais viável, por enquanto, é tentar buscar coisas gratuitas, né? Como revistas, né? Como essa da I3E, que é em português, né? E tem impacto como B2, como B1, né? B1, B2, dependendo da classificação que a gente utilizar da CAPES. Então, fica mais interessante, né? E também, como o programa agora, né? Tem como requisito principal publicação em revista, né? Um programa de pós-graduação, melhor dizendo. Então, a gente tem que sempre tentar publicar em revista, que é o ideal maior, né? Em termos de proposta do programa, é buscar revista e menos congresso, né? Mas nada impede que a gente ainda continue submetendo para congresso, mas com a pandemia também, né? Tudo que aconteceu aí nos últimos anos, né? A ideia de publicar em congressos também foi desativada, né? Poucas publicações. Por exemplo, o recurso da UNB, da pós, só foi liberado, acho que na semana passada. Ou seja, tem que usar, acho que até final de setembro. Enfim, foi liberado há menos de um mês. Então, fica complicado até para usar, né? Então, se bobear, vão até devolver o recurso. Enfim, mas de qualquer forma, essa priorização, né? Para a disciplina, o foco principal é a publicação, que vai ser documentado para a revista da I3E, mas nada impede que vá para outro local, tá bom? É só como referência, porque o custo é zero, né? Não tem que pagar para publicar, nem como congresso e nem como paper em revistas aí abertas, né? Que exige normalmente um valor de publicação alto, né? Ou então revistas normais, pode demorar anos, né? Enfim, então também está meio lento, né? Enfim, então para ficar evitando, né? Essa possibilidade de fazer para congresso, né? Então eu preferi fazer para revista. Mas nada impede que tente em congresso também, tá? A gente nunca sabe se vai ser aceito. E a gente vai conversando, então. Tá, enfim, então tenta aí ajudar a Marianes, né? Dentro da estruturação, para colocar dentro dos domínios corretos, né? Associados ao framework aí de Digital Twin da ISO. E, em paralelo, vai vendo aí com o João, né? A estruturação, e vamos ver se ele implementa também o WebGL lá, obtendo os dados via MQTT, né? Já que eu disponibilizei a visão da máquina digital, né? Usando como referência aquele projeto do StepNC, né? Do StepTools. Então, peguei aquela máquina digital, consegui recuperar todos os JavaScripts e deixei a máquina pronta. Agora ele tem que integrar, né? Mais ou menos como você fez naquela solução, né? Acho que foi com Raspberry, não, foi com não foi com Raspberry, não, foi com qual o sistema que você usou lá, do aviãozinho, né? É o... Não, mas aí era o Arduino normal. Era o Arduino. O Arduino, né? Enfim, e usando lá o protocolo, não sei qual o protocolo que você usou, né? Enfim, MQTT, um outro protocolo qualquer, ou direto, né? Enfim. Então, vamos ver se a gente faz essa integração lá para fazer a animação da movimentação da máquina, né? Enfim. Bem, então, a ideia era essa na aula de hoje, né? Então, já são 5h55. Então, eu vou desativar. Professor? Sim? Você pode só dar uma olhada aqui para ver se Tá. estou indo no caminho certo? Vai aí. Aí, na próxima quarta, a gente finaliza. Mostra aí, Ana.
Fazendo aqui nesse aqui mesmo, que aquele outro lá tá mais difícil de editar. Dá para ver? Sim, mas deixa eu ver aqui. Só para a gente ficar mais em sintonia com a norma, onde você coloca, né, a parte do aplicativo, né, você colocou essa linha tracejada, então você poderia fazer o seguinte: tira a linha tracejada, separa, senão fica as camadas misturadas, tá? Em termos físicos de implementação, é dentro do mesmo dispositivo, mas em termos de domínio, são domínios diferentes, apesar de estar rodando dentro uma máquina ARM, né? Então, separa, né, o DDT e o DCD. Separa, quebra em dois retângulos, deixa dois retângulos separados. Sim. Então, senão você mistura os domínios, entendeu? Porque é o domínio, né? Eu volto a repetir. Não é camada de nível hierárquico e não é camada de funcionalidade, é camada de domínio. Tanto é que eu misturo, né, coisas de protocolo, desde o observável até o nível lá da camada da interface do usuário. Você pode ver que os protocolos vão aparecendo, né, de um nível para o outro, só que eu não coloco o hardware, eu não coloco o sistema, então ali não tem uma automação vertical e nem uma automação horizontal, porque a gente não está visualizando, né, o ciclo de vida e também não estamos visualizando a hierarquia. Então, essas camadas, né, não podem ficar desse jeito que você está fazendo, entendeu? Então, você tem que pensar isso como domínios. Então, essa linha tracejada, na realidade, é a linha cheia, e são dois retângulos. O retângulo DDT e o retângulo DCD. Sim. Fica claro porque são domínios, são camadas de domínio, e não de funções. Então, é o domínio da parte que vai pegar o mundo físico e transformar no mundo digital. Então, a gente está fazendo isso aí, né, usando o nosso aplicativo. Então, na realidade, o nosso aplicativo aí, você pode até criar aí um retângulozinho maior dentro dele, né, que é o nosso celular, né? Então, é o nosso sistema mobile baseado em ARM. Né? Enfim, então, e dentro dele tem um aplicativo. Aí você pode dividir o aplicativo no aplicativo de inteligência artificial e visão computacional, e depois, lá na camada do domínio de cima, lá na sincronização lá naquelas 3 camadinhas que tinha, né, não de aplicação, mas de associada à gestão, né, associada à comunicação, né, que são aquelas 2 camadas não camadas, aqueles 2 blocos, o primeiro da esquerda e o terceiro da direita. Então, a gente tinha um lá de troca de dados e tinha um outro lá de configuração e operação, né, dos elementos digitais, né, do Digital Twin. Então, aí dentro desse mundo, né, aí também vai ter a visão do aplicativo, que é o segundo conjunto de pacotes que tem lá, que é o pacote de banco de dados, de gráficos, de visualização, enfim. Então, tem que separar. Então, vou ter dois símbolos do aplicativo, no domínio Digital Twin e no domínio coleta de dados. Isso, exatamente. A visão é mais ou menos essa. Então, porque o nosso aplicativo, né, ele tem um pacote de digitalização para transformar o dado em digital e tem um outro pacote, né, de armazenamento dos dados e apresentação dos resultados. Então, isso aí tem que ser pensado nesses domínios. Então, deixa os domínios bem separados, né? Senão a gente fica com uma confusão, né? Depois você tem que aplicar, né? Achar os protocolos que você está utilizando, né? Ver os nomes dos protocolos que você está utilizando. Tá bom. Okay? Tá bom?
Tá bom, Bem, obrigada. então, acho que é basicamente isso aí vão revendo aí, né, o filme, né, que eu vou disponibilizar daqui a pouco, e a partir dessa revisão, né, a gente pode detalhar na quarta-feira a versão final, né, das arquiteturas de vocês, ok? Então tá, basicamente isso aí. Vou parar a gravação aqui e vou disponibilizar o vídeo depois para vocês. Boa tarde aí, ou Tá, tchau, bom tchau. final de tarde aí para vocês aí. Boa Tchau. tarde. Professor.